O que que tem na caixa? O que que tem na caixa? O que que tem na caixa? Eu consigo fazer um bom barco com isso. Então, uma vez quando eu tava na terceira série, por alguma razão, nosso professor achou que seria uma boa ideia fazer com que toda a turma participasse de uma corrida de barco de papelão. Corridas de barco de papelão é um evento onde várias equipes montam seu próprio barco e põem ele pra competir contra os outros. Então você deve estar pensando que papelão não é o material ideal pra se fazer um barco. E você tá certo. Papelão é barato, dá pra cortar em pedaços grandes e ele flutua na água por um tempo. Perfeito pra fazer um barco. É um ótimo entretenimento de curta duração. É um iate de diversão. Aparentemente outras escolas fizeram esse tipo de evento e eu tava pensando que era só uma loucura do nosso professor. Mas como outros professores tiveram essa ideia, talvez ele não seja maluco. Eu não sei exatamente o que isso ensinar pra gente, talvez trabalho em equipe e construção naval. Quer dizer, seria útil se eu ficasse preso numa ilha com papelão e fita. Pode contar comigo, pessoal, eu aprendi a fazer um barco com esses materiais no terceiro ano. Mas ninguém da minha escola fez esse tipo de evento de novo, só foi minha classe. E talvez a razão disso deve ser porque minha classe era a classe de honra. Então, a gente era melhor que o resto. Eu não sei vocês, mas eu sou muito inteligente. Então, no segundo ano eu lembro de ter feito um teste pra ver se você ia ser colocado numa classe de honra, que honestamente eu não lembro de ter feito. Eu só lembro da minha mãe falando com minha irmã gêmea que a gente não estaria mais na mesma classe porque eu entrei e ela não. Haha, burra! O programa de honra foi chamado de DOGS, que traduzindo fica: caramba! Alunos gangsters originais. Tá bom, esse não é o nome, eu inventei. Mas se você aceita no DOGS, você fica no DOGS até o final da sua escola primária. Então eu convivi com as mesmas pessoas por 5 anos escolares. E nossa classe ficou conhecida como DOGS Kids. E eu não acho que quando eu tava nesse programa eu sofri bullying ou algo do tipo, porque todo mundo da minha classe era muito nerd. Então eu realmente nunca aprendi a interagir socialmente com outras pessoas porque eu já conhecia todo mundo. Todos os dogs eram legais uns com os outros, mas os não dogs nos odiavam. Eles pensavam que a gente era muito melhor que eles. E a gente era. Me chama de antiquado, mas eu acho que o terceiro ano é um pouco cedo demais pra dizer se você é esperto ou não. Sinceramente, o DOGS não me fez mais inteligente. Eu não falo por todo mundo, é só minha experiência, mas no ensino médio a minha irmã tirava notas melhores que a minha. No ensino médio não tinha o DOGS, então eu e minha irmã tava na mesma classe de novo. E ela era uma estudante nota A+, enquanto eu era um aluno nível B e C. Então toda a matemática que aprendi tá me dizendo que algo tá errado. Provavelmente não tem nada a ver com o programa de honra do ensino fundamental. Eu só procrastinava demais no ensino médio. Ok, eu acho que tá na hora de voltar pros barcos. Perto do evento, o professor queria que a gente ficasse depois da escola pra ajudar a fazer os barcos, e eu, sendo o fiel doga que eu era, eu fiquei depois da escola exatamente 0 vezes. Desculpa, pessoal, mas eu pego o ônibus pra ir pra casa, e da última vez que eu perdi ele, minha mãe ficou com raiva. E ela teve que me buscar. Então, talvez se eu tivesse numa ilha deserta, eu não ajudaria muito. Eu ligaria pra minha mãe. Esse evento foi feito num lago artificial de tamanho médio no Arizona, porque a gente não tem lago de verdade, eles são todos artificiais. E foi bem do lado de uma faculdade e muitos universitários ficavam bêbados lá. Acabou que a gente fez 2 barcos. Um era branco e o outro era azul com cabeça e cauda de dragão. E eles podiam caber mais ou menos 10 pessoas. Não tinha espaço suficiente pra todo mundo da sala sentar no barco. E quem realmente ajudou a construir tinha um assento reservado. E como eu era um moleque magrelo que não ocupava muito espaço, eu consegui sentar bem na frente, que eram os assentos mais legais e menores. A pessoa que eu sentei do lado era uma garota chamada Priscila. Eu ainda mantenho contato com ela e perguntei se eu podia dizer o nome dela desse vídeo, e ela disse que sim. Mais tarde na vida, ela foi a primeira garota a me bater. Eu não pedi permissão pra contar essa história. Enquanto eu tava esperando a minha vez de correr, meu pai chegou com um sorvete e esse sorvete foi a primeira vez que meu cérebro congelou. Machuca comer isso aqui? Sim, eles fazem isso. Quando chegou nossa vez, a gente saiu com o barco e ficou flutuando. Quer dizer, era um par de centímetros de afundar, mas funcionou. Minha mãe me disse de antemão que se o barco afundasse era pra eu tirar meus sapatos porque isso me pesaria e eu acabaria me afogando. Obrigado pelo voto de confiança, mãe! E eu lembro que eu fiquei muito alerta caso o barco afundasse, não porque eu tinha medo de me afogar, era porque eu não queria perder meu sapato. Então, tinha um grupo de crianças de 8 anos e uma caixa de papelão num lago com 3 outras caixas cheias de estudantes universitários bêbados. O caminho que a gente fez era bem simples, só tinha 2 voltas à esquerda, deveria ser fácil. E a gente tava indo até bem, até chegar na primeira curva à esquerda. A gente se confundiu nessa parte. Acabou que a gente teve várias aulas em solo, mas quando a gente tentava nossa manobra de virada, a gente só ficava derrapando pra frente.
meio que a gente tava encalhado. A gente não sabia pilotar esse treco e a gente tava perdendo tempo porque o papelão não dura muito tempo molhado. Mas tinha esses salva-vidas / ajudantes de canoa que estavam andando em volta. Um deles veio até nosso barco e empurrou a gente com um remo. Acabou que ele virou o barco e a gente tava de volta pra corrida. Na real, nesse ponto já se passou tanto tempo que todo mundo já terminou o percurso. Mas nós estávamos na água e a gente ia terminar esse caminho. E quando chegou na segunda curva, a mesma coisa aconteceu. Não aprendemos nada. A gente não aprendeu isso nas aulas de honra. Nessa altura, as próximas 4 pessoas correndo apenas foram, eles se cansaram de esperar. E enquanto o sujeito de barco de canoa tava tentando ensinar a gente como virar, os outros barcos só passavam. Eventualmente a gente conseguiu fazer a coisa do giro e a gente chegou na terra. E das 4 pessoas que participaram, a gente ficou em 8º. Eu meio queria que algo ruim tivesse acontecido, tipo o barco acabasse capotando e um tubarão comesse uma das crianças. Seria um vídeo melhor pro YouTube. Mas isso seria uma mentira. E depois o presidente acabou chegando e acabou cumprimentando todo mundo. E pra provar que eu não tô mentindo, aqui tá uma foto minha na frente do barco. A gente teve que tirar a cabeça porque ocupava muito espaço, mas a gente manteve a cauda. E você vai notar como os assentos eram pequenos e também a garota que me bateu. Aqui tá um barco com teto, e esse aqui era o sorvete que acabou me machucando. E aqui a gente tá dentro da água, perto de um barco bem grande. E olha, o barco branco tá sendo bloqueado pelo barco maior. E note como a gente tá indo pra direção errada e quase afundando. Aqui tá a foto dos adultos carregando os barcos depois de um longo dia. E eu não tô nessa foto porque eu queria chegar em terra o mais rápido possível. Aqui tá uma foto minha durante o Halloween, eu tava vestido de ninja. Eu acho que foi depois do dia do coelho. E aqui tá uma pelúcia do Neopets no chão. Vocês lembram do Neopets? Todos os meus devem estar mortos agora. Aqui tá uma foto minha com um lápis gigante, que na real é um foguete modelo que parece um lápis. Lembra do meu vídeo de feiras de ciências onde eu lancei um foguete? Sim, não foi daquela vez, esse é um foguete completamente diferente. E esse sou eu dentro de uma banheira de pelúcia. E esse pássaro aqui de pelúcia era meu favorito. Eu consegui ele no aniversário de uma outra pessoa e era um tema de pirata. E ele era como um pequeno papagaio. Eu gostava muito dele, o nome dele era Birdie e ele foi embora. E esse sou eu vestido de Galileu. Opa, tô aqui no final do vídeo e... o vídeo original vai estar na descrição. Se inscreve no canal, compartilhe para as pessoas aí que você acha que você vai gostar desse vídeo aí. É nóis. Tchau.